Bom dia a todos. Este é mais um momento devocional e de reflexão organizado pelo Distrito Rio de Janeiro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sou o pastor Geraldo Stank e sirvo na missão luterana da cidade de Miguel Pereira, no estado do Rio. Nós ainda estamos na semana que segue ao derradeiro domingo do ano da Igreja, também conhecido como o Domingo da Passagem do velho para o novo, a passagem do reino da graça para o reino da glória, ou ainda a passagem da promessa para o cumprimento. Provavelmente a maioria de vocês tiveram a oportunidade de ouvir nestes últimos 3 fins de semana sobre o assunto proposto para este tempo. E o assunto são as coisas do fim. Mesmo assim, eu quero retornar a este tema nesta manhã, pois penso que se trata de um tema muito importante e, ao mesmo tempo, pouco se fala sobre ele. Ou então, quando se fala, ao invés de ensinar o que a palavra de Deus nos diz sobre ele, se promove pavor e angústia, e geralmente com objetivos interesseiros. Por exemplo, faz-se alusão a certas coisas esquisitas que estariam acontecendo agora, que na realidade não são novidades, mas elas foram esquecidas por um tempo. E disse, por esse motivo, o fim está chegando. Ora, o fim é uma realidade, não por causa de coisas das quais nós não gostamos, mas porque Deus, Pai, marcou o dia e a hora do fim. Senão vejamos o que a palavra de Deus diz sobre isso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 31, diz o seguinte: pois ele, Deus, marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou este homem. Ora, todos nós reconhecemos este homem. Este homem é nenhum outro senão o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, ninguém precisa se preocupar, ou então se ocupar com o dia do fim, muito menos com o medo que alguém deseja nos infligir para conseguir alguma vantagem dos assustados. O nosso cuidado precisa ser outro. E isto também a palavra de Deus nos ensina. Quero apontar apenas para 2 textos que nos falam sobre o que realmente é importante quando o assunto é o fim do mundo.
Um destes textos é o Salmo de número 42. É bom quem tem a Bíblia à mão abrir no Salmo 42. E deste salmo eu quero destacar estas palavras: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O outro é o capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. E deste capítulo eu destaco a palavra de Jesus, que na realidade é uma pergunta. Jesus faz esta pergunta: quem é, pois, o administrador fiel e prudente? Se vocês estão com a Bíblia aberta, vocês vão encontrar no capítulo 12 esta pergunta de Jesus: quem é, pois, o administrador fiel e prudente? Bem, o fim dos tempos nos apresenta coisas de sentimentos altamente contraditórios. Por um lado, o fim certamente virá. Por outro, quando isso vai acontecer? Por um lado, a demora da vinda do Filho de Deus cria incerteza para algo proclamado como certo. Por outro, o Filho do Homem virá, diz Jesus no Evangelho. Surge então a pergunta: como deverá ser a vida daqueles que esperam a volta do Filho de Deus? O contexto do capítulo 12 do Evangelho de Lucas nos leva a ver que Jesus se preocupa com o tempo de cada um de nós neste mundo. E este tempo de vida é limitado. Neste mesmo capítulo, o Senhor Jesus fala a um homem que estava muito preocupado em juntar muitas coisas na sua vida para a sua segurança, para que ele não precisasse mais se preocupar com o que ele devia comer, beber, se vestir e assim por diante. Jesus diz a ele o seguinte: seu tolo, esta noite você vai morrer, e quem ficará com tudo o que você guardou? Vemos que este dito de Jesus nos mostra que há alguma coisa muito mais importante do que a comida, a bebida, a roupa que nós vestimos, a casa na qual nós moramos, a própria existência. E a consciência do mais importante produz a incerteza da volta de Jesus. Por isso, ele contou a parábola que está no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. E chama-se a parábola do servo fiel. Este servo é chamado de fiel e prudente. Dele também se diz que é um administrador dos bens de seu senhor. E nesta administração, ele é fiel. Fiel porque respeita o acordo com seu senhor. E ele é prudente, pois sabe do bem ou do mal
que provém de sua conduta como administrador dos bens e também as pessoas às quais lhe foram confiadas. Nesse tempo em que nós estamos vivendo e nos preocupando com as coisas do fim, nós somos convidados a refletir sobre a nossa própria administração. Sim, porque cada um de nós recebeu alguma coisa para administrar, alguma coisa que não é sua, alguma coisa que é do Senhor. Pois o Senhor da parábola é nenhum outro senão o próprio Senhor Jesus. E o administrador desta parábola, na realidade, sou eu e é você. E Jesus pergunta quem é o administrador fiel e prudente. Esta pergunta, meus prezados amigos, não visa descobrir o administrador, mas esta pergunta visa descobrir entre muitos administradores quem é fiel e prudente. Se é assim, então é preciso que nós demos uma olhada agora para o Salmo 42. Neste salmo, nós encontramos originalmente um homem longe de sua pátria, com saudade do culto e da companhia de seus irmãos na casa de Deus. Na realidade, este homem não é assim, tão longe assim como a gente imagina, pois nós estamos vivendo uma situação muito parecida com essa. Mas esse homem, que originalmente está neste salmo, apesar de tudo, apesar do seu sofrimento, da sua saudade, do deboche dos outros e até mesmo do trabalho escravo que ele realiza, ele continua dizendo: eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mas nós não encontramos apenas neste salmo o homem do cativeiro babilônico. Encontramos também aqui neste salmo o homem moderno, dentre os quais muitos também estão afastados de sua pátria, estão afastados dos seus costumes, das suas tradições, e estão com saudade. Mas com certeza o Salmo 42 é o reflexo do que vai na alma do homem que está aguardando a volta do Filho de Deus, aguardando o fim dos tempos. E com o fim dos tempos, ele aguarda a libertação de todo o mal, de todas as lágrimas, da dor, do vexame. E este aguardar, no entanto, não pode ser a moda do israelita na Babilônia, que estava com as suas harpas dependuradas nos salgueiros. Não estavam mais fazendo música, eles estavam com os seus olhares fixos no infinito, no vazio. E Deus não se agradou desta letargia
do israelita no cativeiro babilônico. E ele os repreendeu e os animou através de seu profeta Jeremias. Podem conferir lá no capítulo 29, nos versículos 5 a 7, Jeremias diz o seguinte a este povo: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, procurai a paz da cidade para a qual eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês tereis paz. Vós tereis paz. E quanto a nós, que aguardamos o Filho de Deus, o que é que ele espera de nós? Dos israelitas, Deus esperava aquilo que Jeremias recomendou. Mas e de nós? O que Deus espera? Ora, Deus espera fidelidade e prudência enquanto estamos ativos na administração de sua igreja. Aí, nada de nos encostar, de chorar, de transferir culpa para os outros e coisas semelhantes, como todos nós já ouvimos na nossa vida. Um aguardar fiel e prudente. É isto que Deus espera de nós. Mas este aguardar fiel e prudente só é possível se, como diz o salmista do Salmo 42, eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Sem esta sede e o consequente embeber-se da água que Deus dispõe, a água da vida, sem isso, então precisamos prestar atenção ao que diz a palavra de Deus sobre o dia marcado por Deus para o julgamento do mundo com justiça. E aí está aquilo que o profeta Ezequiel diz, que os filhos são de dura serviço e de obstinado coração. Isto significa juízo. Sem um aguardar fiel e prudente, isto é, ativo na administração da sua igreja, só resta juízo. E aí eu quero mostrar um exemplo a vocês. Esta pedra aqui, esta pedra, ela foi retirada do fundo do rio, onde ela esteve por anos e anos. E quando ela saiu, ela estava apenas úmida por fora. Mas por dentro ela estava completamente seca. Jamais ela estará molhada por dentro. Isto é um exemplo daqueles filhos que o profeta chama de dura serviço e de obstinado coração. E entre nós também somos muitas vezes assim, mergulhados na água do Evangelho de Jesus Cristo por anos a fio e estamos apenas úmidos pelo lado de fora e por dentro secos.
Esta é a razão por que muitas vezes a nossa administração, enquanto aguardamos a vinda do Filho de Deus, se torna, ao invés de fiel, infiel. E ao invés de prudente, imprudente. Eu tenho sede. Aqui nós temos uma esponja seca. Se nós mergulharmos esta esponja na água, ela fica completamente embebida de água. Mas não apenas isso, ela também respinga água na direção de outros que têm sede. O problema não está na secura da pedra, pois Deus tem muita água para molhar, até sobrando. O problema está na dureza da pedra. Só a obstinação do coração e a dureza do semblante impedem que Deus nos encharque e nos faça fiéis e prudentes. A esponja seca, mergulhada na água, é a figura que vocês devem guardar na mente e no coração, neste tempo em que nós nos lembramos da passagem do Antigo para o Novo, do reino da graça para o reino da glória. E nesta passagem, meus prezados irmãos, o Senhor nos deseja encontrar fiéis e prudentes. Ele, o Senhor Jesus, foi fiel e prudente em nosso lugar. E quando ele nos convida, e isso está registrado lá no capítulo 7 do Evangelho de João, quando ele nos convida, quem tem sede, venha a mim e beba, ele está liberando a sua fidelidade e a sua prudência para cada um de nós que se dispõe a beber da sua água da vida. Quando ele promete de fazer com que em nós jorre uma fonte, também na direção de outros. Portanto, não tenham medo da sua volta. A volta do Senhor Jesus será a glória e a recompensa da nossa fé, que provém do nosso beber da água da vida que Jesus nos oferece. Que assim seja com cada um de vocês. Vamos orar. Amado Pai Celeste, nós te agradecemos por tudo o que nos deste, por tudo o que nós somos e o que nós temos. Rogamos-te, liberta-nos do egoísmo e capacita-nos para administrar as tuas dádivas em favor dos outros também. Nós acreditamos na volta de teu Filho para avaliar nossa administração. Queremos ser encontrados fiéis e prudentes. Para tanto, aumenta a nossa sede de teu Filho Jesus, que nos prometeu que o beber dele nos transforma em rios de água viva na direção dos que nos deste pelo teu Espírito Santo. É neste estado de graça que desejamos
nos encontrar e festejar a passagem do velho para o novo, do reino da graça para o reino da glória, e aguardar em paz a volta do Filho do Homem. Nos alegramos por nos lembrar que tu criaste o mundo e assim estares por dentro e por cima de todas as coisas, e por estares dentro de nós. Os salmos cantam o teu amor, os profetas o anunciam, e nós o experimentamos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta experiência nos dá tranquilidade para a nossa administração, fiel e prudente. O que não está ao nosso alcance, entregamos sob as tuas mãos poderosas e bondosas. Cuide delas. Em nome e por amor de Jesus, que venha a nós como a água da vida, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Estimados irmãos e amigos, amanhã é o dia convencional da gratidão. Vamos nos lembrar apenas de uma coisa: a gratidão que Deus espera e da qual Ele gosta é nós estarmos ativos na administração da sua igreja, fiéis e prudentes. Que seja assim a nossa gratidão, não apenas amanhã, mas todos os dias da nossa espera pela volta do Filho de Deus. Muito obrigado. Vamos ouvir agora um coral cantando o Salmo 42.
Música